Muito boa tarde. Permitam-me que, na pessoa do Sr. Presidente do Governo Regional, vos cumprimente a todas e a todos, vos diga do imenso prazer que tenho em estar aqui convosco e que agradeço ao convite que a Biblioteca Pública e a Arquivo Regional me fizeram para vos vir falar sobre este tema, Açores, a centralidade e periferia. Permitam-me que agradeça também a honra da vossa presença. E ao agradecer a vossa presença e a honra que ela representa para mim, permitam-me que um pouco em contrapartida peça da vossa parte a maior benevolência para aquilo que eu vos vou dizer. Eu gostava, para iniciar, de vos dar nota de um aspecto que para mim é decisivo. Eu não venho, evidentemente, aos Açores ensinar o que quer que seja aos açorianos. E não venho de maneira nenhuma aos Açores descobrir o que quer que seja sobre os problemas dos açorianos, sobre a vida política e social dos Açores. Venho apenas tentar conversar com a comunidade dos açorianos e das açorianas sobre temas que eu julgo que hoje nos interpelam a todos e para que, ao dispor-me a aceitar o convite que muito gentilmente me foi dirigido, eu possa encontrar aqui um espaço para vos encontrar e, ao mesmo tempo, para vos dar a conhecer que não basta que nós digamos de uma terra por onde passamos, das pessoas com quem nos confrontamos, que ficamos muito ligados, que temos uma profunda estima. Nós temos que transformar isso em ato. Temos, de alguma forma, que assumir por via disso uma responsabilidade própria. E aquilo que eu considero ser a minha responsabilidade é pensar também acerca dos Açores. Nem sequer é pensar os Açores. É pensar acerca dos Açores e ter a antecipação, porventura excessiva, pela minha parte, de que aqui tenho amigos, tenho amigas, tenho pessoas que têm com certeza uma opinião, nos casos mais positiva, noutros menos positiva, a respeito daquilo que tem sido o meu trajeto e que foi o meu trajeto em grande parte na região autónoma dos Açores. E, portanto, aquilo que eu vos peço é que aceitem que eu vos proponha esta conversa. É certo que é uma conversa com a sua condição de bizarra, na medida em que é uma conversa em que um fala e os outros ouvem. Mas daqui a pouco sereis vós a falar, na expectativa de que eu volte a falar de novo, mas o que eu vos pedir é exatamente isso, uma vez que é para vos ouvir depois, para trocarmos impressões, então o que eu vos peço é que vão ouvindo aquilo que eu vou dizendo, vão questionando dentro de cada um de vós aquilo que cada um pensa ou sente daquilo que eu vou dizendo e temos garantida a condição da conversa, a única que legitimamente eu podia trazer para vós, aceitando o convite que me foi feito e que eu volto a agradecer. Açores, centralidade e periferia. Curiosamente, para mim este tema hoje justifica-se pelo contexto. Não é tanto ele em si, visto que é um tema que não é novo e relativamente ao qual o que se diz também não apresenta novidade de maior. O que é verdadeiramente novo é o contexto. E é um contexto que não é apenas, muito menos eu diria até, um contexto regional, mas é um contexto nacional e, se nós quisermos, é mesmo um contexto universal. Eu vou amassar de um tudo nada com isto para se perceber o que eu quero dizer, mas ao mesmo tempo para vos dizer que é justamente por isso que eu vou dizer-vos agora que eu quis reolhar esta relação entre os Açores, a centralidade e a periferia. E desse contexto, todos nós aprendemos e todos nós sabemos e repetimos que vivemos hoje um tempo marcado pela complexidade. Mas, curiosamente, ainda agora, há poucos meses, foi publicada uma outra obra de Daniel Innerarity, Política para Perplexos, em que ele nos chama claramente a atenção para o facto de que o futuro não é outra coisa senão o aumento dessa complexidade. E, portanto, o que nós temos à nossa frente é não apenas a reprodução, no tempo que vem, da complexidade social que vivemos nos nossos dias, mas, inequivocamente, o aumento dessa complexidade. E a complexidade é, sabemos bem também, marcada por características próprias, como sejam a diversidade, a incerteza e o risco.
E tudo isso nós vamos ter no nosso cotidiano e na projeção das nossas interrogações face ao futuro. Ora, perante o risco na perspectiva, como sabeis, cunhada por Ulrich Beck, da Sociedade do Risco, o risco, como diz Anthony Giddens, analisa-se em 4 dimensões fundamentais. A difusão de armas de destruição maciça, o aumento em larga escala da pobreza, a repressão em larga escala dos direitos humanos e, finalmente, o impacto do desenvolvimento social moderno sobre os ecossistemas. Não é pouca coisa para nos atormentar relativamente àquilo que é e no desenvolvimento que o tempo nos vier propor, aquilo que a breve trecho será de uma forma mais nítida e mais evidenciada. Por outro lado, outros autores chamam-nos a atenção para novos perigos, como sejam os trazidos pelos receios não do digital, mas de uma ditadura digital, com a perda do controle democrático sobre as tecnologias de informação e a biotecnologia. E isto, hoje mesmo, tem já os seus efeitos produzidos. Em primeiro lugar, a perplexidade atinge hoje a maior parte de nós próprios, mas, sobretudo, aquilo que é claramente preocupante é que essa perplexidade tem vindo a gerar cada vez mais indiferença. E é de tal maneira essa indiferença que vai instalando nas relações do cotidiano, na intersubjetividade que todos nós protagonizamos, que leva autores como, por exemplo, Yuval Harari, a dizer que dentro de pouco tempo já não será mesmo de indiferença que se fala, mas do que se falará é de irrelevância, da nossa própria irrelevância. E diz ele que essa irrelevância tem como característica o facto de os algoritmos da Big Data e, portanto, o controle sobre a tecnologia de informação e o controle sobre a biotecnologia poder vir a cair nas mãos de ditadores totalitários. E, portanto, um poder que se instala sem que nós tenhamos a capacidade democrática de o tomar e de, a partir do momento em que o tomamos, gerir democraticamente a evolução do futuro, sobretudo na linha destes domínios da tecnologia da informação e da biotecnologia. Ora, qual é a resposta para isto? O que é que se nos exige que façamos hoje? É o próprio Ulrich Beck que diz outra vez, pouco tempo, aliás, antes de ter desaparecido, que a palavra de ordem é, primeiro, agir. Agir no sentido de combater a globalização da indiferença, como, aliás, diz o Papa Francisco também. O desafio ao combate à globalização da indiferença. Em segundo lugar, Ulrich Beck diz também que, além de agir, é fundamental cooperar, ou, se quiser, agir em cooperação. O que significa que há que estabelecer uma nova relação entre independências e autonomias, por um lado, e cooperação e corresponsabilização, por outro. E como é que, sem prescindir da importância das independências e das autonomias, nós as reportamos a desígnios necessários de cooperação e de corresponsabilização para, dessa forma, enfrentarmos o futuro, segundo o que ele próprio diz, aceitando uma nova ideia da responsabilidade, não já uma responsabilidade retrospectiva que nos leva à procura da culpa das coisas, mas uma responsabilidade prospectiva que nos leva a ser capaz de antecipar os efeitos e de encontrarmos hoje medidas, ações capazes de impedir que eles venham a acontecer. E tudo isto com vista a evitar o corte do elo entre o passado, o presente e o futuro, que hoje, como sabem, muitos entendem que se rompeu através de um princípio de fragmentação que leva, por exemplo, os jovens a querer olhar exclusivamente para o presente e a abandonarem aquilo que é a dimensão crítica do passado e aquilo que é, no fundo, a construção da sua própria identidade a partir da análise do passado, sendo que isto deve ser feito valorizando o conhecimento e não desprezando em circunstância nenhuma a condição humana. Daqui derivam resultados. Desde logo,
a diluição da diferença entre centro e periferia. Autores designam que o mundo hoje é um mundo sem arredores. E é exatamente por isso que se entende que a ideia tradicional, geométrica, ou se quiserem geográfica, de centro e periferia, que era clara e inequívoca, acaba por se afirmar hoje já não pela localização, mas pela valorização das identidades e da capacidade que essas identidades, a partir do valor que lhes é reconhecido, acabam por obter a capacidade de ter efeitos modificadores na intervenção sobre o mundo e a vida. Vai-se assistindo, por isso, à substituição das tradicionais identidades nacionais, geradoras de fronteiras e de muitos efeitos nefastos que nós bem conhecemos, por identidades culturais abertas e cosmopolitas, dando origem àquilo que os autores designam por territórios diferenciados. Finalmente, assistimos como cúpula de tudo isto à transferência de partes significativas do poder, que era sempre um poder central ou centralizado, para uma série de instâncias de poder, nomeadamente em muitas circunstâncias hoje já, instâncias de poder público fora do próprio Estado. Isto é, poderes que exercem poderes públicos fora do próprio Estado. Eu dou-vos só um exemplo, para não ficarmos particularmente assustados, mas é um exemplo evidente que todos conhecem. As organizações internacionais de futebol proíbem que as questões judiciais a resolver nos conflitos internos na área do futebol sejam tratados fora das instituições da FIFA e da UEFA, isto é, impede o recurso aos tribunais do Estado. E, portanto, outras há, organizações internacionais, organizações, as ONGs, se quiserem, em alguns aspectos, mas, para não irmos mais longe, o poder dos mercados financeiros, o poder dos mercados económicos, etc. E, portanto, há uma completa disseminação de poder e, por isso, uma completa falta de organização do controle regulador dos poderes que se vão disseminando. Um autor açoriano, todos conhecem, Onésimo Teotónio Almeida, diz, numa obra que eu considero excelente, enfim, porventura nem todas têm a mesma expressão, qualidade, ou mínima azórica, em que ele diz que as periferias é que se fazem centro de si mesmas, dos seus interesses, da reflexão sobre o seu passado histórico, as suas experiências coletivas como comunidade e as suas propostas relativamente ao futuro. De certo modo, é isto que nós estamos a tratar aqui e daí que vale a pena então dizer, então e os Açores. Agora, quando eu vos dou nesta introdução, que eu peço-vos desculpa, teve que ser passada a traço muito grosso, nós ficaríamos aqui uma semana inteira a escalpelizar cada um destes conceitos e subconceitos, mas a traço muito grosso, o que é que eu gostaria de vos dar antes de chegarmos aos Açores, antes de entrarmos nos Açores? Primeiro, a ideia hoje clara de que, talvez pela primeira vez na nossa história cultural, o futuro é absolutamente imprevisível. E esta imprevisibilidade do futuro adquiriu já estatuto no domínio das sociologias, sobretudo das sociologias, em grande parte da ciência política, mas aí já como sequência do próprio trabalho de investigação sociológica. E esta ideia da imprevisibilidade do futuro vai modificar radicalmente aquilo que é a nossa perspectiva perante ele. Porque enquanto a nossa perspectiva perante ele era de organização do presente para ter sucesso no futuro, aquilo que nós temos que fazer hoje é uma organização multiforme no presente para podermos ter acesso no futuro, seja ele aquilo que realmente vier a ser. E esta imprevisibilidade obriga-nos a aumentar profundamente o conhecimento, a participação, a gerar cooperação e a ter ação concreta no tempo que corre. Vamos então aos Açores, porque para os Açores esta questão é nuclear. Como é que os Açores se colocam perante um futuro assim? Sobretudo, porque é uma questão que pode ser avaliada, analisada, pode sofrer uma aproximação, eu diria otimista, porque não tendo eu um corte, nem gostando eu de estabelecer um corte entre o passado, o presente e o futuro, eu posso falar dos Açores projetando-os no futuro,
a partir do otimismo que vem do êxito da região autónoma dos Açores, no passado recente, a partir, sobretudo, do momento em que se consagrou a autonomia regional. Ora, quando falo dos Açores, gostaria de abordar 3 pontos de vista. Os Açores na sua relação consigo próprios, os Açores na sua relação com a República e os Açores na sua relação com a Europa e com o mundo. E, em todos os casos, procurar, sobretudo, firmar princípios essenciais que nos permitam construir uma cultura dinâmica, isto é, uma cultura de antecipação e, por isso, uma cultura de responsabilidade prospectiva, a tal responsabilidade face ao futuro. E, para isto, nós estamos confrontados com a urgência de um debate cultural e político que preencha um espaço público deixado ao abandono pela indiferença, por aquela indiferença que referimos há pouco. Entre nós é, por exemplo, José Gil, que lamenta profundamente a perda progressiva do espaço público. Nós não temos hoje espaço público em Portugal, não temos praticamente espaço público nos Açores, não há aqui uma diferença significativa entre o que se passa nos Açores e o que se passa no continente, porque as redes sociais não são espaço público, as televisões não são espaço público, o espaço público pressupõe o debate, os olhos nos olhos, o recuar e avançar na discussão, o ir à procura de soluções imediatas. Isso praticamente desapareceu. Perguntaram um dia a George Steiner se ele acharia que o espaço público desapareceria definitivamente, e ele terá dito que o espaço público manter-se-á enquanto houver cafés. Aí nós não estaríamos mal, mas não creio que o número de cafés existentes atualmente e a frequência tão rara que nós temos deles ainda permita afirmar que o café é o local privilegiado da afirmação do espaço público. Por outro lado, uma outra urgência, que é a urgência da edificação de um compromisso alargado de cidadãos informados, críticos e ativos, capazes de produzirem pensamento novo. E aqui surge um problema sério, que é o da definição do lugar e o do encontro da voz dos jovens e produzida pelos jovens. Onde estão os jovens neste desafio? Como se perfilam eles perante este desafio do futuro? E, se assim é, nós temos de, do ponto de vista da ação concreta social, mas eu diria que do ponto de vista da ação política também, é urgente encontrar ações, programas que tragam os jovens claramente para a discussão deste tipo de tema. Agora, com uma diferença, é que nós não podemos trazer os jovens para uma discussão que se desenvolva e estabeleça nos termos em que nós tradicionalmente desenvolvemos esta discussão. Isto é, nós temos primeiro que os ouvir e sermos capazes de encontrar, naquilo que é a perspectiva deles do mundo e da vida, um caminho que os leve a aceitarem a participação cívica e a ocupação do espaço público. E aqui nos Açores, era importante que tudo isto pudesse ser feito em torno da autonomia regional, tomada esta como tema central do debate, e com o propósito de dar a resposta à questão de saber onde se situa e como se constrói uma verdadeira visão crítica do futuro. Este é, porventura, o grande desafio. Isto é, obviamente que temos as nossas preocupações, o Sr. Presidente tem-nas a cada hora, o Sr. Presidente da Câmara de Ponta Delgada do mesmo modo, que é como resolver os problemas de agora, como intervir agora, mas a questão fundamental aqui é outra. A questão fundamental é saber o que fazer agora, como agir agora, como cooperar, com quem cooperar agora, para podermos ser democraticamente decisores daquilo que venha a ser o nosso futuro. E aqui, em primeiro lugar, talvez partir da matriz político-cultural da autonomia regional açoriana e analisá-la em 3 dimensões: na dimensão nacional, na dimensão cultural e na dimensão histórica. Sois todas e todos açorianos e devem compreender que eu não vou tratar da dimensão nacional, da dimensão cultural, da dimensão histórica açorianos com o mínimo de rigor, porque isto levar-nos-ia
por aí fora, e não acabaríamos, senão no verão de São Martinho do ano que vem, pelo menos. Mas vamos tentar fazê-lo só sobre tópicos, são pequenos tópicos. E relativamente à dimensão nacional, a Constituição da República Portuguesa, no artigo 288, que define os limites materiais da revisão, diz assim: as leis de revisão constitucional terão de respeitar a linha O, a autonomia política ou administrativa dos arquipélagos dos Açores e da Madeira. Daqui eu retiro uma conclusão, já a retirei há muito, continuo a retirá-la, que é de que a autonomia regional dos Açores e da Madeira constitui um valor de dimensão nacional. Evidentemente que há um valor que tem a sua projeção total e absoluta na interioridade da região. Agora falando dos Açores, da região autónoma dos Açores. Mas isso não lhe retira a dimensão nacional enquanto valor constitucional. E isto é essencial, ao contrário do que pode parecer, porque numa leitura mais imediata pareceria que se está a retirar a propriedade da autonomia, se quiser, ou a titularidade da autonomia à região autónoma. Não é verdade. Essa titularidade como Constituição, a partir da Constituição, passa a redundância, é da região autónoma, mas o valor essencial constitucional tem dimensão nacional. E isto é fundamental para os Açores, porque é esta dimensão nacional que impõe à República um olhar diferente daquele que tem tido com a região autónoma dos Açores, eventualmente com a região autónoma da Madeira. Por uma razão muito simples. Ainda por cima, razão muito simples, que se centra exatamente na região autónoma dos Açores. É que entre aquilo que é a consagração da autonomia na Constituição, admitamos, para a região autónoma da Madeira, em que nós temos aí uma autonomia por atribuição, isto é, a Constituição atribui à região autónoma da Madeira a condição, à Madeira a condição de região autónoma. Relativamente à região autónoma dos Açores, a autonomia é, obviamente, formalmente uma atribuição, mas é, sobretudo, um reconhecimento. E isto é essencial para que nós possamos compreender o que queremos dizer depois. Isto é, a República Portuguesa reconhece, ao consagrar, isto é, ao atribuir a autonomia pela via constitucional, reconhece toda a história dos Açores no sentido de lutar, de se bater e de conseguir que seja consagrado o respeito pela sua autonomia. Aliás, já José Enes dizia que a autonomia não só corresponde às necessidades e aspirações das regiões autónomas, sendo que também representa uma inovação orgânica necessária à plena identificação do Estado com a sociedade nacional. Ora, o que importa aqui é a interiorização na República dos valores próprios da autonomia. E eu aqui não tenho a certeza de que isto já tenha sido conseguido. Isto é, de que já tenha sido consolidado. E este é um primeiro aspecto fundamental se nós queremos falar em cooperação. Porque a cooperação não é apenas juntar uns tantos de um lado e do outro e pô-los a cooperar. É primeiro obrigá-los, os vários cooperantes, a terem uma dimensão estrutural e estruturante do objeto sobre o qual vão cooperar e assumir inequivocamente a sua responsabilidade perante eles. A partir daí coopera-se. Agora não se pode fazer um fingimento de cooperação, uns vários encontros sobre determinadas matérias que depois, no fundo, levam a que na agenda fique registado que houve X reuniões, etc. Não é isso que importa. Nós estamos agora perante desafios claros, inequívocos, e por isso eu voltar recorrentemente à primeira parte da minha intervenção. Ora, isto é tanto assim, quanto por esta via nós passamos à dimensão cultural da autonomia dos Açores. Dimensão que releva de uma cultura antropológica antes ainda de uma ideologia. Não vou agora estar eu a citar quem conheceis bem melhor do que eu, mas se formos recuando, vamos parar, sem que isso nos cause qualquer estranheza, a Gaspar Frutuoso, por exemplo. Já lá está. E é depois.
daí para a frente, que nós podemos ir desenvolvendo aquilo que tem sido esta cultura antropológica que depois se desenhou ideologicamente e bem, como aliás é desejável que aconteça. A autonomia, todavia, a autonomia açoriana, vem ainda mais fundo. Ela não é apenas uma antropologia que se transformou em ideologia, ela é uma ontologia. A autonomia aqui é um valor do ser açoriano. E este valor do ser açoriano marca uma dimensão ontológica, a autonomia regional açoriana. E, portanto, isto tem que ser respeitado. Por outro lado, porque é assim, isto gera identidade. E aqui podemos estar numa situação que pode levantar algumas dificuldades quando passamos ao ato. Lembremos, por exemplo, vou citar outra vez Onésimo Teotónio Almeida, na mesma obra, em que ele parte de uma ideia de identidade como confronto, para depois nos dizer que o conceito de identidade viria a dar guarida a um sentimento arraigado de ressentimento. Todos nós temos memória disso, todos nós temos conhecimento disto. Mas, curiosamente, é o próprio Onésimo quem diz que, não sendo, porém, esta a posição, entre outros, de Eduardo Lourenço, acaba ele, Onésimo, por se manifestar de acordo com ela quando Eduardo Lourenço diz não ser a identidade açoriana um simples ressentimento. Ela é, e tem todas as razões para isso, uma consciência bastante elevada de uma personalidade cultural singular no espaço mais geral da cultura portuguesa. E não se desenvolveu historicamente por oposição a esta cultura portuguesa, mas afirmou-se dentro dela. Ora bem, então se é assim, é também isto que nós agora podemos levar à dimensão histórica da autonomia regional açoriana, e aqui podemos encontrar-nos com Machado Pires, quando chama a atenção para as vezes várias nas quais a periferia geográfica se tornou em centrípeta força motriz da continuidade da história nacional. E cita, dando exemplos, os Açores como base ou entreposto de navegações, o exemplo da resistência patriótica anticastelhana, ponto de derrota do miguelismo e arranque para o triunfo do liberalismo, e vai mesmo mais longe dizendo que para ele é mesmo aí que nasce o constitucionalismo português, aqui, e que depois, evidentemente, se projeta no continente e na República. Falo, porém, eu, Machado Pires, apenas depois de ter tecido judiciosas considerações sobre a identidade açoriana e a açorianidade. E chegamos a outro ponto fundamental, concluindo ele ser esta, a açorianidade, o fundamento da autonomia. Ora, se é assim, do que nós temos que cuidar agora é da passagem da identidade à açorianidade. Quando se fala da passagem, evidentemente que passar não significa acabar com a identidade própria. Mas esta identidade que depois se molda no conceito da açorianidade, cunhado por Vitorino Mésio, e nos leva a colocar duas questões fundamentais. O que é isso da açorianidade hoje? E é aqui que eu gostava de vos pedir autorização para ir um pouco mais longe do que aquilo que habitualmente se diz. É que da açorianidade há claramente duas visões. Há, evidentemente, uma visão mais clássica, aquela que, no fundo, nós fomos conhecendo e desenvolvendo ao longo do tempo, em que a açorianidade, a pouco e pouco, se foi ela própria transformando também numa ideologia, mas comportando uma perspectiva limitadora, estática e autorrestritiva. Eu diria, embora com o peso que isto tem, foi-se tornando pouco a pouco insularizante. E aqui eu ponho uma questão, porque isso dá-lhe uma dimensão conservadora e leva a que se confunda a açorianidade com o açorianismo. Isto é, com uma ideologia fechada e conservadora, que parte da identidade açoriana na sua base e que se transforma naquele emblema que tem a designação de açorianidade, negando até, de certo modo, muito daquilo que era a perspectiva
do próprio Victorino Mésio, quando ele falava no ver novo relativamente aos Açores, um pouco na ideia de que era absolutamente essencial olhar sempre para a frente e ver o que havia a modificar. Ora, com esta confusão que levou a açorianidade a transformar-se verdadeiramente em açorianismo, criou-se uma ideologia própria das elites e das culturas tradicionais. E fechou-se aí o conceito de açorianidade. E, portanto, ele acabou por criar estagnações naquilo que é agora, porventura, o grande desafio perante o futuro. Trata-se de um modelo ótimo para dar respostas, para cultivar respostas. O problema é que hoje o tempo é para fazer perguntas. E daí eu creio que um dos primeiros desafios é exatamente esse, a revisitação do conceito de açorianidade e transformá-lo numa prática cultural que liga passado, presente e futuro. Não é preciso negar esta dimensão. Ela existe, está lá e é fortíssima. Mas há mais do que isso. E é preciso libertar a açorianidade ao encontro da sua modernidade. E para isso, eu agora vou dizer uma palavra que a açorianidade ela própria não incorporará de uma forma natural, mas eu vou dizê-la. É necessário transformar a açorianidade em marca. Esta é que é a marca. E a marca que é marca de projeção dos Açores para fora e para o futuro. E, portanto, marca de natureza afetiva, natureza cultural, natureza política e económica, mas com uma dimensão dinâmica própria. O que é isso sempre, sistematicamente? O que é essa açorianidade colocada perante desafios que vêm da economia, que vêm da tecnologia, que vêm... Os açorianos são detentores deste bem e deste valor. Pois bem, então agora vamos ajustá-lo, vamos adaptá-lo, vamos transformá-lo numa marca que seja capaz de estimular a própria intervenção mais global da comunidade. E os sujeitos passam a ser diferentes, deixam de ser as elites ou as culturas tradicionais apenas, para passarem a ser sujeitos diferenciados. É o povo no seu conjunto, são os eruditos, são os políticos e aqui os jovens, isso sim, porque são interpelados pela via de uma açorianidade que os convoca para a modernidade e não de uma açorianidade que os leva a refugiarem-se dentro dela e a repetirem sistematicamente aquilo que foi sempre sendo repetido ao longo dos tempos. E é este desafio dos jovens que é urgente, porque há o perigo, ao contrário do que se pode pensar com aquilo que eu estou a dizer, há o perigo de, dentro de uma ou duas gerações, os jovens rejeitarem a açorianidade. Eu aqui posso dizer-vos, isto não tem importância, uma intervenção destas não se constrói por testemunhos desta natureza, mas não foram raros os jovens que me disseram a açorianidade. Isso não é nada, isso para nós não diz nada. Ora, que para eles não diga nada é uma afirmação. Agora, que para a geração deles não diga nada é uma negação, é uma rejeição. E nós podemos um dia ter a açorianidade como outras peças interessantíssimas que vamos visitar aos museus mais estáticos, mas que perdeu essa capacidade imensa de dar aos Açores uma dimensão que, sem exagero, pode constituir nessa perspectiva uma nova centralidade. Ora, é esta ideia da açorianidade que, em vez de respostas, cultiva as perguntas. Porque, neste momento, se eu parasse e se fosse capaz de adivinhar o que estás a pensar, aqueles que eventualmente ainda têm a gentileza de estar a acompanhar o que eu vou dizendo, porventura estão todos a perguntar, mas o quê, mas como é, porquê? Pois eu não sei. Não sei. Porque senão estávamos naquilo que já sabemos. Eu não tenho resposta, mas tenho perguntas. Do que eu tenho é a consciência de que isto é fundamental, porque se não se fizer, ficamos nas respostas. E as respostas não resolvem coisa nenhuma, porque respondem a respostas anteriores, não respondem a perguntas novas. Ora, são essas perguntas novas que nós temos que fazer e que nós temos que fazer no sentido de saber que sentido da açorianidade nós queremos recolher na e para a autonomia. E aqui não há dúvida que será, a meu ver, o reforço da dimensão cultural, histórica e antropológica, mas um desafio fundamental. O desafio da sofisticação. E eu aqui teria
a ousadia de fazer até uma proposta. Mas isso, a ousadia, fica só no fazer a proposta, não fica em qualquer dever que se cria a partir dela para que ela seja seguida. Nós temos a dar conteúdo à açorianidade, no sentido mais clássico, tudo o que é a expressão antropológica, tudo o que é a expressão etnográfica, tudo o que é a expressão da música popular, tudo o que é a expressão do teatro popular. E devo dizer-vos, com a experiência que temos, com o conhecimento que vamos tendo, nos Açores, a qualidade deste tipo de manifestações é imensamente superior à qualidade de muitas dessas manifestações em vários outros recantos do território nacional. Não quer dizer que não haja, evidentemente, outras expressões de cultura popular também de tanta qualidade e tão interessantes. Mas, juntando a quantidade à qualidade, eu não conheço outra região que, com tanta qualidade, produza tanta quantidade de manifestações de cultura popular. Mas isso fica fechado na açorianidade tradicional. Nasce e morre ali. Ora, o fundamental é pegar nisso e fazer disso a incorporação de uma ideia da açorianidade moderna, sofisticada. Eu dou um exemplo. A música popular açoriana é belíssima. Pois, quando é que ou se abre um concurso, ou se contrata um compositor de dimensão internacional para ele vir, a partir daí, criar a música erudita açoriana. Foi isso que fez o Béla Bartók, foi isso que fez Cachaturian, foi isso que fez Lopes Graça, foi isso que fez Frederico de Freitas. É isso que está à espera que seja feito por Francisco Lacerda, provavelmente. Quando é que nós podemos ter uma música erudita açoriana inspirada na sua música popular? E isso significaria que a periferia, que é a cultura popular açoriana, se transformasse em centralidade. Sofisticava-se. E com este exemplo de sofisticação, nós podemos falar em variedíssimas outras manifestações da cultura popular açoriana. E, portanto, no fundo é saber, nesse desafio para a frente, o lugar a dar à cultura e à arte e, portanto, aos jovens, como desenvolver a formação deles e o envolvimento deles, no fundo, como combater a indiferença. E aqui estaria a açorianidade, nesta nova conformação, a trazê-los a eles, fazendo-os agentes da açorianidade. Não apenas destinatários ou conhecedores do que ela foi, mas agentes ativos da construção de uma nova dimensão da açorianidade. Depois, num segundo plano, cada vez mais hoje, perante aqueles desafios que eu vos referi, creio ser essencial, isto que eu vou dizer é uma botada, aparentemente, porque isto é o que está a acontecer, mas nesta perspectiva que eu digo, pensar os Açores como região. É assim, os Açores são uma região autónoma, mas são na previsão constitucional e são, evidentemente, também no cotidiano, nomeadamente da vida política açoriana. Mas é fundamental, dados os desafios novos, reorganizar a nossa relação com a região. Eu diria, se quisesse fazer uma ligeira ironia, passar da autonomia regional para a região autónoma. E nesta perspectiva, ir a Medeiros Ferreira e recordar que ele disse que, no fundo, os Açores eram uma região insular, arquipelágica, atlântica, oceânica, autónoma e ultraperiférica. É engraçado pegar em cada um destes adjetivos e transformá-los em pequenos grupos. E daqui podíamos partir para um primeiro olhar, que era um olhar para dentro, um olhar dos Açores para dentro dos Açores. Olhar esse nos levava a considerar os Açores como uma região insular, arquipelágica e ultraperiférica. Ora, a ultraperiferia, nós esperamos que dentro de pouco tempo desapareça como grande objetivo que teve, como grande instrumento fundamental que foi para o desenvolvimento e para o crescimento dos Açores, mas há um perigo, e eu julgo que nós todos temos que estar alertados para ele, não deixar que a ultraperiferia se transforme numa cultura, porque isso seria terrível. A ultraperiferia é um instrumento ao serviço de um objetivo.
E enquanto instrumento ao serviço de um objetivo, é a qualidade do objetivo que justifica o instrumento. Mas a partir do momento em que o objetivo está atingido, acabou a ultraperiferia. Não há cultura de ultraperiferia. Não deve haver cultura de ultraperiferia. Ora, nesta perspectiva, apesar de tudo, o lugar e o relevo são concedidos à ilha e à condição de ilhéu. Isto é positivo. Quem conhece as ilhas todas dos Açores e as conhece razoavelmente, evidentemente não passa pela cabeça conhecê-las bem, mas conhecendo-as razoavelmente, percebe-se que é exatamente a partir da identidade de cada uma que se constrói mais essa totalidade de uma identidade extraordinária que é a da região no seu todo. Isso é outra coisa. A questão está em saber onde está a coesão. E essa temos de convir que ainda está longe de conseguir. Isto é, nós ainda temos muitos açorianos que são picarotos, que são corvinos, mas que não são açorianos propriamente dito, no sentido de uma alma regional. E isto é importante também que seja mantido em certos aspectos, desde que nós sejamos prevenidos quanto ao facto de que também isto significa insularização. Ora, o desafio é todo a desinsularização. E a desinsularização não significa enterrar as ilhas, como é evidente. Significa que a potenciação das capacidades das ilhas é fundamental na sua autonomia, delas próprias, autonomia cultural, diferenciação, etc. Mas que é decisivo que se crie uma alma da região, porque ela vai aumentar, evidentemente, o número daqueles que se batem pelos valores da região e que são capazes de levar a região no seu todo a adquirir o direito à afirmação da sua centralidade. Ora, isto faz-se como? Isto faz-se criando uma resposta estratégica e uma resposta estratégica que assente no conhecimento e na inovação. Qual foi até hoje o elo que ligou a região? Foi a Igreja. Foi a religião e a Igreja. No fundo é isso que, de certo modo, cria uma unidade em todo o território. Ora bem, nós temos que buscar uma centralidade numa autonomia que se afirme para o futuro. E essa centralidade numa autonomia que se afirme para o futuro há de buscar-se às outras dimensões que Medeiros Ferreira via na região, atlântica e oceânica. E sermos confrontados com os mares e com o clima. E assumirmos, e agora recordem-se do que diz Anthony Giddens, que o quarto pilar do risco é as modificações que a moderna relação social cria nos ecossistemas. Ora, nós estamos aqui, nos Açores, que é uma região santuário dos ecossistemas. E os mares e o clima dão-nos outra possibilidade de intervir diretamente na tutela e na defesa da natureza. E isto não pode deixar de ser captado para a definição do sentido estratégico da região no seu todo. E aqui, para a necessidade de evitar, então sim, a insularização, como eu vos dizia há pouco. Eu vou fazer aqui uma ligeiríssima exceção, a única, talvez, porventura outra daqui a pouco, mas que tem a ver com a República. E vou fazer porque estou perfeitamente à vontade para o fazer. Eu devo dizer que quando soube que o governo presidido pelo Sr. Presidente Vasco Cordeiro tinha criado o Conselho de Ilha, eu tive uma fricção. Devo dizer que essa fricção saiu calmamente, mas tive uma fricção porque receei que fosse mais um instrumento de insularização e mais um instrumento de luta e de confronto de ilha para ilha através do Conselho de cada um. Verifico que não, e nessa medida considero que o Conselho de Ilha pode ser um instrumento sim de cooperação entre as várias ilhas. Não sei, talvez o Governo aceite a possibilidade de criar, não é preciso ser formalmente, mas informalmente, sei lá, 2 vezes por ano, um encontro de representantes dos vários conselhos de ilha, para poderem, por essa perspectiva, por um lado, não negar a existência do Conselho de Ilha, mas ao mesmo tempo não permitir que a existência do Conselho de Ilha possa reforçar a ideia de insularização, em que os poderes depois, dentro de cada ilha, se confrontam com os poderes da ilha mais ou menos distante ou mais ou menos vizinha. Aquilo que eu tenho sentido é que este pode ser perfeitamente o caminho
E, portanto, aquilo que começou por ser uma fricção será agora, porventura, um motivo para eu o felicitar pela iniciativa. Ora, e isto porquê? Porque esta autonomia tem que ser afirmada para fora e para o futuro. Ora, o evitar a insolidarização pela via do conhecimento e da inovação só pode ser feito, e este é, porventura, o problema mais difícil de resolver. Mas eu devo dizer que, pela sensibilidade que tenho, não vejo que haja outra forma de poder caminhar. O papel da Universidade dos Açores. E aqui nós somos capazes de ter um conjunto de constrangimentos, porque, no fundo, nós precisamos de uma intervenção a este nível que venha congregar em estratégia de compromisso a Europa, a República, a região e a Universidade. Enquanto nós tivemos aqui uma relação de duas faces entre a região e a República. Normalmente, na área dos financiamentos do próprio funcionamento da Universidade, nós estamos a colocar a Universidade como objeto fora e, portanto, como beneficiário ou como destinatário daquilo que são as decisões políticas, quer no Governo, quer na República. E a Universidade vai dizer é assim que tem que ser, porque é preciso respeitar a autonomia universitária. E perfeitamente de acordo. Agora, nós estamos perante desafios que são urgentes e irrecusáveis. O desafio da investigação, o desafio da inovação e o desafio do desenvolvimento por esta via. Ora, nós temos que encontrar aqui o núcleo fundamental do papel da Universidade dos Açores. E porquê? Porque é exatamente nas áreas nucleares dos ecossistemas, dos mares, dos oceanos, que a investigação tem que ser desenvolvida, tem que ser claramente potenciada e depois centrada. Isto é preciso que toda esta área venha progressivamente a ser transferida para os Açores e para a Universidade dos Açores. E é por isso que se reclama o apoio da União Europeia, é por isso que se reclama o apoio da República, é por isso que se reclama a vontade da região e não se pode depois ficar limitado apenas pela autonomia da Universidade que diz, mas nós não queremos fazer isso. E, portanto, há aqui um esforço, porventura, de diplomacia, em que nós, sem desrespeitar valores fundamentais, como sejam das várias autonomias em jogo, não deixemos de perceber que nós temos que convencer a Universidade que há para ela um lugar estratégico no desenvolvimento da região autónoma dos Açores. E isto é tão decisivo, no meu ponto de vista, que ou é assim, e nós vamos conseguir o passo decisivo para a afirmação da universidade, que é a sua internacionalização, isto é, a vinda de investigadores estrangeiros, a vinda de estudantes estrangeiros, a afirmação da universidade no estrangeiro, que há de resultar necessariamente dos temas em concreto que ela trata e do modo como ela os desenvolve. Sendo que aqui, nesta matéria, custa-me dizê-lo, mas esta é a matéria que tem que resultar por um acerto de cooperação. Isto é, quais são os temas que vamos em conjunto escolher, quais são as áreas que vamos em conjunto abordar e como é que vamos fazer isso. Mas há mais, é que a universidade, para ser ela própria um espaço de coesão pela via do conhecimento, terá de manter a sua tripolaridade. Eu devo dizer-vos que vejo a Universidade dos Açores nesta perspectiva muito mais de investigação e de relação com a comunidade, claro que também como a Universidade de Ensino, mas é a investigação e a relação com a comunidade que parece decisiva neste projeto e, nessa medida, eu gostaria muito, eu digo-vos assim, porque isto é um gosto, é só um gosto, e não lhe posso dar outra dimensão, eu gostaria muito de ver em cada ilha uma casa do conhecimento dependente da universidade. Não estou a ver uma monopolarização, não estou a ver a universidade em 9 ilhas a dar aulas, a investigar, a fazer. Mas uma casa do conhecimento em cada ilha parece-me importante, ligada à universidade, que sistematicamente potencie a relação com os jovens da própria ilha e que faça na própria ilha um circuito de ação e de participação que, no fundo, dê esta dimensão global que responda às exigências da coesão
que entre ilhas a Universidade pode garantir. Seria também absolutamente necessário, mas isso, a capacidade de negociação política aqui seria decisiva, que a República e as entidades políticas da República percebam que isto é fundamental e que a própria República tem que ter um empenhamento decisivo aqui, desde logo no limite, se for caso disso, desarticulando a Universidade dos Açores do conjunto das universidades portuguesas e criando para ela um estatuto próprio, tendo em conta aquilo que são os desígnios absolutamente irrecusáveis do desafio da Universidade face à capacidade de afrontar o futuro. E, portanto, se o essencial é a cooperação e a corresponsabilização, e se nós podemos chegar aqui, tendo praticamente percorrido os temas que em tópicos eu vos citei, gostaria de vos dar nota de que isto não é uma utopia. Porque, reparem, no Portugal 2020, nos programas operacionais, diz-se isto, reforçado o seu posicionamento como plataforma intercontinental na área do conhecimento sobre os oceanos. É isto que se pede à região e é isto que tem que ser feito pela via da universidade, porque não são agora outras instâncias que vão começar a fazer este conhecimento sobre os oceanos. Aliás, felizmente, temos hoje alguém que já deu uma manifestação de imensa qualidade científica e académica, que é o atual Ministro do Mar, que tem a experiência inequívoca de que tudo isto que eu estou a dizer é perfeitamente possível, por o êxito que ele teve no DOP, no projeto que teve no Faial. E, portanto, eu não estou a dizer coisas que sejam uma fantasia de quem passou por aqui 3 anos e vive agora esta relação etérea com a região autónoma dos Açores. É que há coisas feitas, eu não estou por isso a dizer nada de novo, quando muito estaria a procurar dar valor ao que já está feito e procurar no valor do que já está feito a alma para fazer mais e melhor no sentido de que os desafios do futuro nos colocam isso. Aliás, Carlos César já disse que no Atlântico o mar territorial dos Açores adiciona, como é fácil de visionar, uma profundidade estratégica ao Ocidente única e imprescindível à União Europeia. E os Açores são, na Europa, um laboratório natural para o desenvolvimento da investigação e aplicação de tecnologias inovadoras em domínios de excelência. Isto é, digo eu, constitui uma verdadeira centralidade no contexto europeu. E é curioso, porque enquanto Carlos César diz isto, Mota Amaral diz que ignorar, ou pior ainda, sufocar as realidades culturais próprias das regiões insulares seria para a Europa e para cada um dos países que abrange ilhas uma forma cruel e tola de automutilação da própria Europa. Portanto, vamos embora. O que é preciso é proatividade. E proatividade, repito, na cooperação política e, nomeadamente, na cooperação política bilateral. Isto é, entre a região e a República. Por exemplo, para regular os fluxos. Muito rapidamente, eu não vos vou falar do turismo, era bem o que faltava, embora tenhamos todos um pouco a noção de que há aqui um grande desafio que permanentemente se coloca aos Açores. Quer saber se querem desenvolver o turismo pelo lado da procura ou se querem desenvolver o turismo pelo lado da oferta. Eu julgo que os Açores têm todas as condições para o desenvolver pelo lado da oferta e, portanto, nessa medida, por evitar alguma procura que, a longo prazo, retiraria os Açores de qualquer tipo de centralidade, a não ser aquela que pode ser demonstrada pelo excesso de má qualidade, que também, evidentemente, pode ser levada à dimensão de centralidade. Agora, há outro tipo de fluxos e evidentemente, que o turismo, com certeza que sim, é fundamental. Aliás, eu tenho acompanhado com grande aprazimento o modo como a Ilha do Pico, por exemplo, se tem desenvolvido, sem pôr em causa aquilo que é a sua dimensão e, ao mesmo tempo, respondendo às políticas que necessariamente são indispensáveis. E aqui podemos fazer um turismo insularizante, porque aqui é a distinção entre as ilhas, é a diferenciação das ilhas que pode aumentar a capacidade e a qualidade da procura. Mas, mais do que isso, não é apenas esta cooperação política bilateral que eu gostaria de vos referir. Talvez valha a pena, demorará mais, mas talvez valha a pena não perder de vista a possibilidade de uma cooperação política multicultural, nomeadamente com a Espanha, e de uma vez por todas, nesta projeção
dos Açores agora para os mares e o oceano e a plataforma continental, etc., pensar seriamente no papel geopolítico, geoestratégico da Macaronésia, com as Canárias, com os Açores, com a Madeira e com Cabo Verde. Creio que os Açores têm aqui um lugar privilegiado nisto. Cabo Verde permite que haja uma predominância da língua portuguesa na Macaronésia. Os Açores têm, pela pluralidade das suas ilhas, e por estes elementos que eu vos referi, relativamente à dimensão estratégica, relativamente àquilo que pode ser a definição da sua condição de centralidade em vários aspectos, uma palavra particular a dizer. E a boa relação que eu julgo manter-se entre os Açores e Cabo Verde permite que Cabo Verde continue a alimentar a esperança de ir tendo progressivamente uma aproximação à União Europeia, não para integrar, mas para se aproximar, coisa que provavelmente voltaria a dar a Portugal, a República aqui, a possibilidade de voltar àquilo que se designava de um diálogo Norte-Sul e pela importância que Portugal tinha no contexto europeu relativamente às relações com os países de expressão portuguesa em África. Ora, isto é essencial, mas é essencial também que então nesta política de fluxos que eu vos referi há pouco, então nós encontremos a possibilidade de trazer aos Açores grupos significativos de jovens estudantes do continente. Não estou a falar das festas, das viagens finalistas, porque para partir tudo é melhor que seja em Espanha. Estou a falar de grupos que venham a convite da universidade, a convite, porventura, de outro tipo de entidades da natureza política e que façam reciprocidade, mas que haja cada vez mais gente que, vindo da República, conhece os Açores e compreende que respeitar e reconhecer a autonomia açoriana, afinal de contas, tem como grande desígnio respeitar e reconhecer a qualidade que todo o país ganha pelo facto de ter no seu seio uma região como a região autónoma dos Açores. E, portanto, minhas senhoras e meus senhores, reforço da sociedade civil, representatividade política legitimada pelo exercício, e esta legitimação pelo exercício não é outra coisa senão a ação política concreta no cotidiano dos locais, das freguesias, sofisticação e modernidade e debate responsável no continente para evitar os equívocos e os prejuízos. Não vejo muito que seja mais um congresso na Gulbenkian sobre que resolva isto. É preciso criar uma rede, uma linha de informação, de passagem de informação, criar pensamento, criar massa crítica no continente relativamente aos Açores. Não sei se será criar lobby relativamente aos Açores. Mas é fundamental acabar com essa ideia bizarra de que a autonomia açoriana é apenas uma forma de sugar dinheiro à República e perceber que a autonomia açoriana é uma forma clara de aumentar inequivocamente a qualidade do país que é Portugal, nomeadamente no contexto europeu. Tudo isto obriga a repensar a autonomia apenas nesta dimensão, isto é, a de que o repensar a autonomia não é outra coisa senão preparar o futuro. E preparar o futuro será alguma coisa que devemos fazer uns com os outros, porventura a única forma de conseguirmos ser nós a defini-lo na medida dos nossos desejos. Muito obrigado. Está. Novamente, boa noite. Depois do que acabámos de ouvir, espero muitas perguntas vossas. É simples, levantam o braço, identificam-se e colocam uma questão. Não sejam tímidos, tímidas. Não há perguntas? O apelo está feito. E começa aqui também, ou pode começar aqui, a participação de que se fala. Estão tímidos. Eu vou colocar uma questão, se me permite. Já? Ótimo. Há um microfone na sala? Não há?
Acho que conseguimos ouvir. Não é preciso, não é preciso. Isso acho que está evidente. Acho que faz ter a reflexão muito rica, muito aspecto. E queria pegar num aspecto de um comentário, mas é uma pergunta. As formas de sofisticação, de desenvolvimento, de inovação, que acho que é importante. Uma estratégia que é importante para o vincular é saírem da ilha para poderem ter fora. Apesar que nós temos sempre este risco, que é uma boa parte dos nossos estudantes vão estudar fora da região e depois não regressam. E aqui se diz em relação à questão da marca afetiva, parece-me um aspecto interessante, ou seja, qual é o segredo de fazer sair para com vontade de regressar. Um outro aspecto que liga sobretudo com isso, que é nós sermos capazes de valorizar aquilo que nós temos como património. Eu falei da sofisticação da cultura e falei da dimensão do mar, da dança do mar. É pena dizer, mas a ciência, por exemplo, em ciências do mar não tem atraído jovens estudantes na universidade. A minha pergunta é um pouco esta. Até que ponto é que nós, por vivemos com o mar em permanência, não lhe damos o valor que os de fora dão ao mar? Eu sei que nós damos valor, mas se calhar não tem essa visão tão estratégica, tão identificação de uma especificidade, de um potencial que pode fazer ter uma máquina funcional a partir do nosso mar, da nossa realidade. Mas será que nós, estudantes, temos esta consciência? Nós vivemos com eles diariamente, nós não temos a tal distância que me parece que é importante poder virem os jovens cá. Há muitos intercâmbios, nós temos muitos estudantes na Universidade do Sul, é um programa Erasmus. Como é que se faz este orgulho, vamos assim dizer? Eu digo, acho que a escolaridade é um orgulho que as pessoas devem levar não para... por exemplo, há um setor que não falou, o caso da agricultura. Nós temos um potencial imenso, não só na pecuária, mas na produção hortícola, mas a nossa imagem da imigração dos anos 60 era que todos os camponeses caíam porque a vida do campo era desvalorizada, era mal paga, ser camponês não era algo que dignificar. Hoje em dia a agricultura pode ser um setor de projeção de futuro. Mas para isso é preciso voltar, é olhar para a terra como um bem, como algo que pode ser licenciado na área, pode ser inovador na área. Então, como é que se dá este Doutora Piedade Lalande, eu se soubesse como é que se dá um clique, já não me ia embora daqui tão depressa. Mas vamos ver. É curioso porque refere primeiro os jovens e que saem e que depois não voltam, e depois refere o mar e a relação que se tem com o mar. Se calhar nós não valorizamos excessivamente, porque está ali sempre, todos os dias, permanentemente. E como é que os jovens, no fundo, quereriam ter o estudo e dedicar-se às ciências do mar, etc., coisa que diz que não acontece. Ora bem, é engraçado, porque nós temos aqui duas questões, e é preciso nós sabermos verdadeiramente qual é o sujeito de cada uma delas. Na primeira questão, o sujeito são os jovens mesmo. Na segunda questão, o sujeito é o mar. E porquê? Porque o que interessa quando falamos do mar, o que interessa para a região autónoma é exatamente o mar. O mar enquanto objeto de estudo, de investigação, etc. Não é o saber se há muitos estudantes dos Açores que querem fazer isso ou não. Isso acontece porque nós ainda temos no espírito a ideia de que a Universidade dos Açores é uma espécie de reprodução dos estudantes açorianos e da pessoa açoriana, e eles agora não querem o mar. Por isso é que eu digo internacionalização já. Para quem quer estudar o mar, vir para os Açores estudar na Universidade. E quando digo já, não é agora nas matrículas de janeiro, não é? Como é evidente. Agora, nós precisamos de ter investigação séria, precisamos ter docência séria, e quando digo investigação séria, temos de ter campo de investigação que seja valorizado. Neste momento nós temos condições para poder ter isso, e depois ser agressivos no anúncio disso, para que venham outros. Porque se vierem de fora outros, é provável que aqui também venha a acontecer que haja interesse nisso. Por outro lado, eu não sei se da investigação sobre o mar resulta
necessariamente mercado nos Açores para localização posterior da empregabilidade, como se costuma dizer. E é por isso é que, quando falamos de investigação, nesta dimensão que eu estou a referir, a investigação deve estar centrada numa perspectiva global. Aqui é que se investiga e por isso é que isto é uma centralidade. Aqui investiga-se, na Europa querem mar, vamos para os Açores. Outros, sei lá, outras origens, seja onde as cá forem, querem investigar o mar e os oceanos, isso faz-se nos Açores. Porque eu até admito que haja muito açoriano que não queira fazer esse caminho, porque depois diz, bem, mas depois fico eu a fazer o quê em concreto, não é? Agora, e, portanto, temos que alargar claramente o leque de procura, aí, sendo certo que esse leque de procura existe. Agora, o que é fundamental é isso. Aliás, nós precisamos, por exemplo, estas coisas são sempre muito complicadas porque isto dava para sessões de trabalho até às tantas, sistematicamente, porque, por exemplo, como é que nós vamos trabalhar a cooperação com a República nisto? Até que ponto é que há da parte da República? Porque se não houver, não há hipótese. Quer dizer, o Governo Regional dos Açores não pode sozinho fazer isto. Nem pode fazer isto, nem do ponto de vista da expressão externa. Isso teria a mesma dimensão se tiver garantida a cooperação da Europa e se tiver garantida a cooperação da República. Mas mais do que isso, há um aspecto que é decisivo, que é a pior coisa que pode acontecer a uma universidade, em qualquer parte, mas pior ainda nos Açores, é ligar à universidade a ideia da regionalização. Porque a universidade, se não tem internacionalização, não é universidade, não vale a pena. Hoje é assim. Ou há internacionalização e temos uma universidade, ou não há internacionalização e temos ali uma coisita que é ali, regional, que funciona para dentro. E isso não serve, nem ninguém está interessado em patrocinar isso. Não é? Portanto, há aqui um desafio, que é um desafio enorme, que começa por ser um desafio que há de começar pelos caboclos mesmo, cá no fundo. Como é que vamos fazer, quais são os primeiros passos que damos, como é que vamos projetar isso. Mas nestas coisas há sempre uma resposta boa, que é muito difícil, demora muito, mas quanto mais tarde se começar, mais tempo demora a lá chegar. Portanto, se é isso que se quer, então vamos falar com este, com aquele, falar com quem for Ministro da Ciência na República, ver aqui como é que o Governo está ou não disponível para isso, falar com a Universidade, nomeadamente fazer essa tal desvinculação, porque eu julgo que se nós vamos fazer sempre isto no âmbito do CRUP, que é o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, nunca mais o CRUP consegue aceitar que para a Universidade dos Açores venha um financiamento superior àquilo que vai para as outras. Portanto, este financiamento aqui é um financiamento que vem pela dimensão estratégica da Universidade a desenvolver a região e não pelo desenvolvimento da própria Universidade em si. Portanto, é preciso diversificar isso para poder chegar. Isto só se pode fazer se nós tivermos um plano adequado, correto. É nesta medida que eu presumo que o atual Ministro da Ciência, que já o era no governo anterior, tem, por algumas conversas que eu tive a ocasião de ter com ele, tem disponibilidade para pensar uma coisa dessas. Temos um Ministro do Mar que tem a experiência que teve. E depois temos mesmo o mar, não é? Há uma coisa que a mim sempre fez uma grande confusão, que é como é que na Comissão dos Oceanos nunca esteve um representante dos Açores a tempo inteiro, previsto no quadro. E um dia disseram-me esta coisa extraordinária, não se preocupe, quando houver alguma coisa que tenha a ver com os Açores, nós chamamos. Então se há alguma coisa que tenha a ver com o mar e que não tenha a ver com os Açores, não é? Agora, houve uma coisa curiosa, porque nas competências do Ministro do Mar ele não fica com os portos, e isso é bom, acho eu, para os Açores. Isto agora que eu vou dizer é meio sério, meio brincar, mas é bom para os Açores, porque eu acho que há uma dimensão nos portos dos Açores que também tem que ser desenvolvida, que é a dimensão, mais uma vez antropológica, a dimensão cultural dos portos dos Açores. Nós passamos a vida a encher os olhos com o carteiro do Pablo Neruda, mas se a gente for, como é que se chama, aquela terrinha ao pé de Angra, logo ali, São Mateus, a gente for a São Mateus, o carteiro do Pablo Neruda podia perfeitamente ser ali. Não é? E o problema é esse, é que muitas vezes o açoriano, e isso é perfeitamente normal, muitas vezes o açoriano não se dá conta das coisas fantásticas que tem ao pé da porta. Mas é normal, eu tive 10 anos no Centro de Estudos Judiciários a pensar em ir à sede de Lisboa, que ficava abaixo, e só lá fui depois de ter saído do Centro de Estudos Judiciários. Portanto, essas coisas acontecem agora. Por exemplo, o roteiro dos portos açorianos, uma coisa que se possa fazer no sentido de saber como é que era a vida tal, como é que vai ser depois, como é que se desenvolve, ligando tudo isso
à própria investigação que se faça sobre os mares, sobre a oceanografia, etc. E porquê? Porque hoje já não há conhecimento estanque, já não há nada que não tenha a ver com nada, ou melhor, tudo tem a ver com tudo. E é nessa medida que é possível sofisticar e pôr ao serviço realmente do futuro e da possibilidade que nós temos de afirmar no futuro aquilo que os Açores têm e que é uma coisa absolutamente extraordinária. Eu só tenho, a única vantagem que eu tenho sobre vós é como eu estive cá há pouco tempo, ainda estou deslumbrado. E o açoriano, de uma maneira geral, já não se deslumbra. O que diz é o mar está ali, os portos estão aqui está acolá. Mas quando vem alguém de fora e de repente percebe que isto é uma coisa extraordinária. Eu não vou dizer que comecei a escrever romances por causa dos Açores, mas o que é certo é que foi feito só depois dos Açores que eu comecei a escrever romances, sabe-se lá, não é? Sabe-se lá. Não quero dizer que haja uma literatura açoriana e que eu faça parte da literatura açoriana, não quero meter-me por aí, também não pode ser tudo de uma vez, não é? Pai, já agora, desculpe. Não, a história da agricultura tem razão, é outra dimensão, com certeza. E já agora, deixe-me só dizer, a doutora Tia Lalanda falou, disse, a açorianidade é um orgulho, é verdade. Mas depois do que eu disse, eu agora gostava de outra coisa. A açorianidade é um orgulho. E a partir de agora é uma responsabilidade. Porque orgulho é nós recebermos o que está feito. A responsabilidade é nós mudarmos o que existe. Portanto, juntando as duas coisas, é um orgulho tão grande que gera facilmente a responsabilidade. Agora já temos um microfone na sala, fica mais fácil, basta levantar o braço. Mais perguntas da audiência? Ainda estão tímidos. Ora, aqui está. É a terceira fila, vem aí o microfone. Só um momento, por favor. Muito obrigado, Sr. Dr. Lobrinho Lúcio. Concordo em absoluto consigo naquilo que diz respeito a uma questão cultural que aí foi posta, que é o dos açorianos serem capazes de se identificarem uns aos outros. Isto é, falou do corvino identificar-se com o florentino, do picaroto com o graciosense, do terceirense com o miquelense, é possível, com o miquelense com o mariense, etc., por aí fora. Essa identidade. Esse é que é um grande desafio para que possamos agir enquanto unidade arquipelágica e sejamos habitantes da mesma casa, não é? É uma questão ecológica. Ecologia quer dizer, oikos quer dizer casa, quer dizer habitantes da nossa casa. Habitantes desta casa larga, com 9 divisões, não é? Umas maiores, outras mais pequenas. Eu agora estava a pensar que nos tempos em que fui aqui diretor regional da cultura, eu que nasci na Terceira, mas estou meio picaroto, o meu pai era do Pico, mas nasci na Terceira, era tido assim um pouco como um estrangeirado, como um indivíduo que vem de fora agora mandar aqui umas bocas sobre o que é que devemos fazer. Mas as bocas foram mandadas e essa preocupação, que era uma preocupação, centralizei-a nos museus e nas bibliotecas, com função de serem capazes de dialogar uns com os outros, os museus, bibliotecas com bibliotecas, e até sonhei que, nas perspectivas mais contemporâneas, se fossem englobados os museus, as bibliotecas e os arquivos numa unidade única de promoção e difusão cultural. É evidente que, para os bibliotecários, para os arquivistas, isto pode constituir uma heresia, porque tinham eles próprios a sua cotada, não é? E era difícil ceder parte dessa cotada. E foi criada uma coisa que se chamava arquipélago, que exigiu alguma reflexão o que é que ia ser aquilo, que é um centro de artes contemporâneas dos Açores que tem a designação de arquipélago, que era um centro, teria sido um centro de produção e de recepção de obra contemporânea, conjugada exatamente com todos os outros museus da região. Isto porque pensava e continuo a pensar que os Açores têm muito passado, mas esse passado não é tão grande que não dê lugar ao futuro. E, portanto, é exatamente, e com crianças, que as crianças não têm problema nenhum
na decifração dos códigos da arte contemporânea. Os adultos é que o têm. As crianças não têm nenhum. Portanto, decifram-nos e aderem a eles com muita facilidade. E por isso eu pedia a presença aqui, dada a presença do Sr. Presidente, que me veja esta coisa de o arquipélago não ser um centro de artes contemporâneas da Ribeira Grande e passar a ser um centro de arte contemporânea das nossas ilhas. Vejam lá isso, se faz favor. Esta foi um drible à Messi. Eu tenho uma pergunta para si e que foge um bocadinho ao espírito destas duas primeiras intervenções. É muito pragmática. Fala no perigo da ultraperiferia se transformar numa cultura. Eu pergunto-lhe se já não está um bocadinho transformada e que riscos é que isso comporta para a atualidade dos Açores. Para o presente. Se nós partirmos da ideia de que não podemos deixar que a ultraperiferia se transforme numa cultura, se ela está um bocadinho transformada, é preciso saber qual é o tratamento que se deve fazer para impedir que ela se transforme menos. Portanto, mesmo o problema da ultraperiferia, eu aqui devo dizer com toda a franqueza que não estou completamente à vontade, porque não estou cá, não estou a ver como é que as coisas... Eu outro dia julguei que tinha saído de cá há uns 5 anos, pus-me a fazer contas e é uma desgraça, não é? E portanto, aliás, eu tenho, pura e simplesmente, e devo dizer, e aqui é uma homenagem que eu faço aos jornalistas também açorianos, eu tenho-me recusado absolutamente a fazer qualquer tipo de intervenção de natureza, de avaliação política, de medidas, ou que caibam na competência dos governos, da Assembleia Legislativa, do representante da República, etc., porque entendo que há um pudor institucional que as pessoas devem ter, e eu tenho, e portanto não faço. E também não tenho a esse nível muita informação, porque também não a procuro, porque, até para isso, desde logo para evitar a tentação que pudesse haver no caso de ter essa informação. Agora, eu julgo que e isto não é, isto que eu vou dizer, é perfeitamente, como é que eu ia dizer, é quase biológico, não é suscetível de gerar culpa. A ultraperiferia tinha muito a legitimação da subsidiação, independentemente da origem da subsidiação, nos fundos, etc. E há claramente uma certa tendência, por inércia, para ir mantendo isso. Não é? O problema é que há um momento a partir do qual, quando essa inércia se instala, nós nem só deixamos de ter, no fundo, sermos beneficiários diretos, não sei, gostar do objetivo 1 e tudo aquilo que se dizia, deixamos de ser beneficiários disso por um lado, e por outro lado perdemos completamente o treino, o hábito de produzir, de ser proativos e de ir à procura de outro tipo de medidas de política. E, portanto, nessa medida, eu julgo que a questão da ultraperiferia tinha uma designação, tem um sentido. Esse sentido era um sentido que tinha que ver... Porque ultraperiferia relativamente a qual centro? Ultraperiferia relativamente ao centro que, no fundo, faz o respectivo financiamento. E, portanto, esta perspectiva nós temos que aprender a ter, eu estou a falar de Portugal no seu todo, temos que aprender a ter uma relação dialogada, de exigência, mas ao mesmo tempo de responsabilidade e de disponibilidade. Repare que, por exemplo, é muito curioso, nós aqui falamos de ultraperiferia, mas no continente, a parte do país que está mais perto do centro, a gente chama-lhe interior. Não é? E chama-lhe interior pejorativamente. Porque chamamos depois o que é bom é o litoral, que por acaso está mais perto da periferia, que são os Açores, não é? E, portanto, ora bem, é isso que eu digo, como é que isto surge como cultura, que é quando nós, a certa altura, somos atropelados pelas próprias palavras, quer dizer, nós estamos a dizer coisas que já não correspondem sequer ao conceito em que estamos a viver. E, portanto, se isso está instalado, não é preciso fazer disso um drama, eu acho que o que é preciso é, progressivamente, ir tirando esse peso, à medida que os Açores têm capacidade para, nesta política de desenvolvimento, serem capazes de viver por si dentro desta cooperação com a República, que eu acho que é fundamental. Do lado da República. Eu, por exemplo, há bocadinho falei dos Conselhos de Ilha, claro que se eu não tivesse tido a segurança não falaria disso, seria pouco correto, mas, por exemplo, eu devo dizer como continental,
lamento que não haja nenhum açoriano no Conselho da Europa, no Parlamento Europeu. Pronto, houve a infelicidade mas acho que o PSD era capaz de ter tido ali. Porque isto significa o quê? É que o problema não está em que a liderança de um determinado partido não escolha um candidato açoriano para o Parlamento Europeu. Não é isso que é o perigo, porque em política tudo o que é assumido é bom. Depois as pessoas concordam ou não concordam. O que eu não sei é se isso não é mesmo desvalorizado, porque não há uma interiorização da importância disso. Isto é que é mais completo, e é por isso é que eu falo. Quando eu falo de cultura é isto, é a interiorização de procedimentos que fazem com que a certa altura nós nos confrontamos com decisões que são um pouco estranhas, a gente não consegue perceber. E é nesta dimensão que eu acho que era muito importante um esforço que eu não sei como há de ser feito, eu aí francamente não sei, mas era preciso fazer para que na República se compreenda a importância da autonomia regional açoriana. Não é a importância em termos constitucionais, porque essa já vimos que é nacional, eu não sei, eu quando cá estive disse isto uma vez ou outra, isto criava assim alguma reserva, mas para mim não há reserva nenhuma, e não só não há reserva nenhuma, como ela impõe à República a necessidade de a respeitar e de a reconhecer. Agora, o problema é que não há uma cultura das regiões autónomas no continente. Não há, e mesmo as pessoas que vêm, e cada vez vêm mais e ainda bem, vêm, que bonito, os Açores é muito bonito, está bem, mas continuam a ter lá o retorno que é, mas aquilo é um sugador dos dinheiros não sei quê, e isso é que não pode ser. E, portanto, é necessário haver eu ainda não encontrei instrumento melhor para estas coisas que é a escola, mas a escola, coitada, também não pode agora tomar conta de tudo, não é? Não pode ser tudo. Agora, se pudesse fazer, eu devo dizer que isto agora é um sonho já, agora já estamos naquela fase em que já estamos quase num serão de garotos, pela minha parte, claro. O meu desejo era este, ninguém acabava o secundário em Portugal sem visitar os Açores. Este era o meu sonho, quer dizer, fazia parte do currículo, visitar os Açores para ter o 12º. Pronto. Não sei se essa idade é a idade melhor para visitar os Açores, mas talvez, o 12º também já estamos ali, no fim, desde que não seja a tal excursão final, não sei o quê. Porque há de ficar alguma coisa. Agora, por exemplo, isto é uma coisa, se isso fosse assim, era muito importante haver um plano de recepção, quer dizer, são os Açores quem vai receber essa miudagem toda e são os Açores que vão orientar quando é que vão, como é que vão, o que é que vão fazer, o que não vão, como é que se explica, etc. Há aqui um livrinho aqui da doutora Madalena São Bento, que tem aí um atrevido a fazer prefácios, que podia ser uma coisa interessante para dar a essa gente nova, para eles virem, para perceberem, para sentirem como é. Mas pronto, é um pouco isso, quer dizer, levá-los a... Agora, há um aspecto, já agora deixem-me repetir isto, porque para mim isto é muito claro, até porque eu tenho tido uma intervenção agora mais significativa na área da educação, que vem muito da área da criança e dos direitos da criança, que é a única coisa que eu saberei uma coisa. Nós não podemos hoje explicar aos miúdos, nós temos que os implicar. Nós ou implicamos os miúdos e eles vão connosco, ou nós explicamos aos miúdos e eles não querem saber disso para nada. Primeiro porque não têm paciência, depois porque há coisas que a gente explica que não têm nada a ver com os valores deles, nem com os critérios deles, depois porque nós explicamos sempre com um tom de quem sabe, e portanto é perfeitamente natural. E já a Sofia de Melo Brander dizia que só a arte é didática porque a arte implica, a arte não explica. É de facto isso. Portanto, nós precisamos de implicar os miúdos nos Açores, precisamos de os implicar na cultura açoriana, mas precisamos de os implicar na definição do futuro. E não, porque se os implicamos na cultura e se os obrigamos a estudar a cultura, não sei o que dizer, mais uma seca, já me bastava o Essa do Queiroz, que agora ainda tenho também que andar aqui, não é? E, portanto, nós precisamos de encontrar mecanismos que os levem a certa altura a ter isso como um desígnio deles. Não é como a transmissão que nós fazemos para eles do nosso desígnio. É criar neles um desígnio próprio. E dizer, vamos a isto. Como é que eu vejo isto? Eu vejo isto através de pequenos programitos de ação que podem começar em cada uma das freguesias. E também não é para a juventude toda. Há uma parte da juventude açoriana que nunca quer saber disso para nada, porque é assim com a juventude toda. Agora, ir àqueles que são interessados, àqueles que podem querer, e chamá-los. E, por outro lado, evitar também, eu julgo que isso era bom, evitar que isto fique residualmente apenas nos jovens que vão para as juventudes partidárias e que depois fazem isto apenas pela via do cano político subir e descer.
Não, isto tem que ser, mas é uma coisa cívica, cidadã, isto tem que ser uma cultura lateral, que também passa por aí, evidentemente, não há nada contra. Agora, o que não pode é dizer assim, bem, mas como a juventude não está para nada disto, nós vamos arranjar aqui uma meia dúzia deles que vão ser aqueles que vão fazer a sua carreira política. Também acho que não. Tem que ser, de facto, uma cultura instalada junto deles, com mecanismos que eles aceitem, criando neles o desejo de fazer isso e levando-os a implicarem-se nisso. Aquilo que disse o Dr. Vasco Pereira da Costa, por exemplo, o papel dos museus e dos arquivos, sim, também, nisto pode ser muito interessante. Mas pode ser muito interessante, eu já agora deixei-me dar o exemplo, pode ser muito interessante, mas não é para fazer essa coisa que nós fazemos, em que sai uma turma de uma escola, entra para um museu, entra de uma porta e sai pela outra. E só se for para preparar depois para a agência Abreu para ir ao Louvre quando forem grandes. Não é isso. Aquilo é ir a uma escola e dizer, nesta turma, quem são os miúdos que vão hoje? E aqueles miúdos que vão lá, num dia, visitam porventura uma sala e na semana seguinte são, depois das aulas, cicerones daquela sala. Eles é que são os cicerones. Eles é que explicam às pessoas todas que lá vão o que é aquilo. E como outros miúdos estão a fazer isso nas outras salas, a certa altura começam a falar uns com os outros acerca daquilo que estão a fazer. E isto é muitíssimo mais, para já, produtivo para eles. Cria-lhes uma instalação de uma má potência cultural que eles nunca sonhavam que tinham. Mas porquê? Porque isto os empodera. Há um momento em que chegam lá as pessoas e eles estão lá um miúdo e dizem, olha, isto é um quadro de fulano, isto é uma peça de não sei o quê, isto para os miúdos é o máximo. Agora, e tudo a correr, ganha-se uns dos outros. Mas não serve, portanto, como é que se formam pessoas que são diferentes de nós? E a primeira coisa que nós temos que fazer é, se elas são diferentes de nós, não os obrigar a serem iguais. Porque elas hoje rejeitam, não são. Não é? Não há hipótese. Então vamos caminhar por aí. Digo eu. Há mais questões? Já está ali o microfone. Boa noite. Meu nome é Eduardo Almeida. Obrigado pela sua apresentação, muito, muito interessante. Foi mencionado aqui pela doutora Piedade Lalanda a questão dos Erasmus. Eu tenho uma experiência pessoal com diversos estudantes, de grande maioria a fazer Erasmus no continente, que vêm visitar os Açores. Nos últimos 3 anos foram mais de 800 estudantes que vieram. Grande maioria da Polónia. E todos passaram pela Maia. Estes a que me refiro. O que é interessante aqui realmente falar é que, sendo estudantes de Erasmus e estando numa faixa etária nos 21, 22, 23, alguns já a fazer mestrados, etc., de uma riqueza enorme, todos em várias áreas aeroespaciais, uma imensidão. Chegam aqui aos Açores e uma das... além de ficarem extasiados, e que muitos quererem se mudar para cá e desejarem ter um emprego aqui, passa muito por o desconhecimento também de que é uma universidade e que, estando no continente, portanto, em relação ao Erasmus, desconheciam que aqui podiam vir fazer Erasmus. Se assim fosse, provavelmente alguns deles até teriam vindo para aqui. Eu acho que se consegue fazer neste sentido alguma coisa. Eu sei que também passa por acordos interuniversidades, mesmo com estes países, e a grande maioria do Erasmus que aqui vem, julgo que a doutora Piedade pode dizer, serão de Espanha. A maioria. Mas talvez pudéssemos alargar isso e inverter, procurar em países mais do centro da Europa e mesmo da Europa do leste, porque aí há uma grande gosto e vontade de concentração e conhecimento, e aí seriam talvez esta internacionalização que falou. Concordo plenamente consigo com os ecossistemas, que isso deveríamos ter aqui uma centralidade. Enfim, tudo que falou faz perfeitamente sentido. Talvez algum comentário sobre isso que eu acabei de dizer. Obrigado. Quer dizer, sobre o que disse relativamente àquilo que eu disse, eu acho que foi um comentário muito bem feito. O que é que eu posso dizer? Eu estou de acordo consigo. Eu acho que há uma ideia que é fundamental, que é esta. Nós, quando falamos de internacionalização, nós falamos de fluxos e de reciprocidade de fluxos.
E essa reciprocidade é muito importante, porque também é bom que de cá se vá para lá e se volte, aquilo que dizia a doutora Piedade Além. Porque é bom também ter outras culturas e outras dimensões de outras culturas. Eu também sei que aqui nos Açores há ainda dificuldades de base e eu compreendo a dificuldade enorme que é vencer isso, que tem a ver com o absentismo, com o abandono escolar, com a dificuldade ainda de convencer, embora se tenha feito um progresso, ao que eu sei, muitíssimo grande, não é? Porque, por exemplo, eu quando cá andei, eu tive uma vez uma sala cheia de pais e de mães que lá mandei ir e mais filhos, não sei o quê, porque faltava tudo à escola e eu disse, a mulher vem tudo. Eu vou até uma pessoa que me disse, você é doido, então você vai tudo. Pronto. E lembro-me, já agora deixei de dizer isto, porque é um fé diver, mas lembro-me de um rapaz que dizia, eu não quero nada andar a estudar aquilo que quero estar na escola, que eu quero ser piloto de automóveis. Disse, queres ser piloto de automóveis? Olha lá, eu queres ir correr para onde? Quero ir correr, mas é para a Inglaterra. Tens que ir aprender inglês, pá. E ele, no fim, quis falar comigo. Então, onde é que eu aprendi inglês? Na escola, tens que ir à escola, paciência. Pá, bom, agora alimento eu, mas isto é a fase do romancista, agora alimento eu que ele deve ter ido para a escola, aprender inglês e deve ser piloto em Londres. Mas, o que é que eu quero dizer com isto? Há ainda também mas há aqui estamos a falar aqui, se formos ao continente é a mesma coisa, e então há regiões no continente onde isso é um desastre. Nós temos cerca de, doutora Pilar, não me deixe mentir, nós temos cerca de 200 e tal mil crianças que não sabemos onde andam, não é? Não estão no trabalho, não estão nas escolas. Portanto, não se pense lá que isto agora é um problema dos Açores, é que houve aí uns tantos que se meteram numa coisa que resolveram chamar ensino vocacional e os miúdos para o ensino vocacional saíram da escola, não tinham vocação nenhuma para aquilo que iam fazer e agora andam perdidos. Não estão nem em trabalho nem na escola. Agora, o que acontece é que nós também não podemos ser otimistas ao ponto de achar que de um momento para o outro temos toda a comunidade do país ou toda a comunidade dos Açores absolutamente envolvida neste processo. E é por isso que eu digo, nós temos que ir limitando os prejuízos nos casos em que é muito mais difícil levar as pessoas a convencer-se que é preciso ir para a escola, essa coisa toda, temos que ir fazendo aí as políticas de ganho progressivo de causa, mas temos é que ir buscar aqueles que já estão na escola, que gostam de estar na escola e que têm capacidade para fazer coisas, trazê-los e puxá-los para que eles o façam mesmo. Há hoje, por exemplo, coisas que é muito difícil perceber, é muito difícil convencer os miúdos de hoje a criarem associações, por exemplo. É muito difícil, não têm o hábito, perderam o hábito, não sabem o que isso é. E provavelmente já não é por essa via que se lá vai. Eu lembro-me de um caso no Faial, os moinhos do Faial. Eu fui lá uma vez e há uma miúda que vem ter comigo numa escola e que me diz, o meu avô tem um moinho, está a cair, mas o meu avô diz que me dá o moinho se eu quiser um moinho para mim. E eu disse, mas tu vens falar comigo porquê? Era para ver se o senhor me arranjava um subsídio. Eu disse, pomba já, está a ver? Me arranjava um subsídio. Eu disse, rapariga, mas eu não tenho assim subsídios para moinhos, assim, de repente. Isto não é assim. Mas olha lá, bem, encurtando razões, julguei eu que os tinha convencido, pois aquilo não foi muito à frente. Disse, tu vais fazer uma coisa, tu vais criar uma associação e vais instalar a sede da associação no moinho do teu avô. E tu vais até fazer uma coisa que é antidemocrática. Tu crias uma associação, mas a presidente és tu, isso tem que quem quiser fazer parte. E vocês vão restaurar os moinhos do Faial. Há uma série deles que não todos começaram. Vão restaurar os moinhos do Faial. Porque um vai ter com um arquiteto que é não sei quem, o outro que dá o projeto não sei de quê, os outros que são os carpinteiros não sei o que mais. E os miúdos andaram entusiasmadíssimos com aquilo. A miúda era espertíssima. Porque disse-me logo, você faz o papel é o estatuto. Está bem, eu faço lá. Tive que fazer os estatutos da Associação dos Moinhos, que é uma coisa que eu um dia terei pondo no meu currículo também. Quer dizer, pronto. E aquilo ainda andou ali uns tempos, mas depois, pronto, eles não... Porque falta o treino, falta o hábito, e aí era importante ter havido alguém já mais velho que tivesse de alguma forma feito ali alguma cobertura daquilo. Não aconteceu, mas eles lá iam andando. Eu não quero estar a falar nisto porque são outras coisas. O Congresso da Cidadania teve imensos miúdos envolvidos. Imensos miúdos a fazerem coisas nas escolas, porque lá, muitíssimos. E lá andavam, eles achavam piada aquilo e faziam, só que depois não há necessariamente continuidade, isso aí também não podia haver. Agora, eles são capazes de fazer coisas e querem fazer coisas. Nós temos é que perceber qual é a melhor maneira de os sacar para fazerem essas coisas.
Mas pronto. E, portanto, isto na linha do que disse, eu também concordo consigo a história de Erasmus para cá e para lá, e eles virem para cá. Talvez valesse a pena quando eles vêm fazer follow-up depois, para onde é que eles vão, o que é que eles fazem, com quem vão estar, que outro tipo de mensagem levam de cá para lá. Mas, enfim, pronto, mas tudo isso são coisas, eu diria, quase do cotidiano, que a gente percebe que seria desejável que fossem feitas. Agora, eu estou preocupado é com o macro, com a estratégia, não é? Porque a estratégia não vai resolver nada para amanhã, mas vai nos deixar preparados para afrontar um futuro que aí venha e que nós queiramos verdadeiramente vencer ou não. E eu acho que há sítios onde, olha, venha o futuro que vier, acabou. Agora nos Açores, caramba. Os Açores não, porque os Açores têm... Não é? Os Açores têm, naturalmente, aquilo que noutros sítios já não é possível construir. Então agora é dar expressão a isso, não é? Os Açores estão fartos de dar expressão a tudo. E eu devo dizer até hoje, eu fui-me embora outro dia, em 2006, eu venho cá, todas as vezes que eu cá venho, as coisas estão aí assim a crescer de uma maneira fantástica, há imensas coisas, e há uma mudança significativa que se vai vendo. Há uma que não me agrada muito, que agora é a Cuisine Française, nos Açores, isso desagrada-me um bocado. Eu prefiro ali Alcatra, como deve ser, e tal, e umas coisas assim mais, mas pronto. Mas está bem, se calhar também é capaz de haver, lá os do Erasmus são capazes de gostar daquilo. E pronto. Mas olha, por exemplo, em matéria da restauração, eu não sei se os senhores têm a noção disso, porque estão cá sempre. Em matéria da restauração, há uma diferença abissal, mas completamente abissal, entre o que se passa hoje e o que se passava em 2006. É que se andava aí um pouco à procura de um restaurante aqui fora. Hoje o difícil é não o encontrar. Não é? E, portanto, isso... E com qualidade, e com as pessoas... Mas isso, enfim, isso é para quem anda aí, assim, pela rua. Nunca pensei em fazer uma intervenção destas e acabar a falar da comida, mas enfim. Mas é só para vos dar uma nota. E logo a esta hora já ia uma alcatrazinha. Estamos a chegar ao fim. Tempo ainda para mais uma pergunta. Não sei se há perguntas da audiência. Mais uma. Parece um leilão. Mais uma, mais duas. E coloco-lhe então uma pergunta que será a pergunta final, porque já está na hora da alcatra. Eu tenho estado a ouvir, como todos nós, atentamente, e falou agora há pouco da questão macro. Eu não sei se isto é uma pergunta, se é uma conversa que podíamos estar a ter num café, mas sem um sistema de ensino capaz, quer no ensino básico, quer intermédio, quer depois no ensino universitário do país, conseguimos seduzir os jovens, conseguimos levá-los a agir e a cooperar, porque eu olho para o edifício escolar e parece-me que não tem sabido responder aos novos tempos em que vivem os nossos filhos. E a minha pergunta é se com este sistema conseguimos atingir esse objetivo, na sua perspectiva. Se alguém estava a pensar em comer alcatra, o melhor é ir andando, porque... Não, evidentemente que eu só posso responder de maneira muitíssimo sintética. Eu tenho sobre isso uma visão a duas pistas. Quer dizer, eu julgo que do ponto de vista quantitativo e em alguns aspectos, ainda do ponto de vista qualitativo, nós podemos dizer que a escola pública é uma instituição de sucesso, né, no nosso país. Porque é uma instituição de sucesso que parte de uma situação de grande insucesso social. Quando ela começa, estou a falar no pós-25 de Abril, porque quer no combate à exclusão, quer no combate ao analfabetismo, quer no combate à iliteracia, evidentemente que a escola pública teve um papel decisivo. O problema é que a escola pública fez isso usando aquilo que era tradicional nela. Pegou naquilo que existia, tem algumas expressões inovadoras que são interessantes, mas no grosso, quer na cultura do ensino, quer na própria estruturação até curricular, etc., manteve exatamente o que era. E ao ter mantido o que era, foi-se desligando completamente dos alunos. E ao desligar-se dos alunos, foi-se desligando do resultado que se pode ter com os alunos. Eu tenho receio, tenho pena de ver hoje as pessoas terem uma visão muito negativa relativamente aos alunos. Evidentemente que há alunos que somos isso. Aliás, se a gente puser a mão na consciência, até não precisamos sair de casa para buscar exemplos, porque nós também já fomos alunos com aquelas idades e sabemos o que é que fazíamos. Agora, independentemente disso,
Nós precisamos de perceber isto. Nós passamos de uma escola burguesa, seletiva, para uma escola universal. Toda a gente está na escola, ou pelo menos devia estar. Toda a gente está na escola. E como toda a gente está na escola, o que está dentro da escola é a sociedade cá de fora, já não é a sociedade ideal que a escola tinha. E a escola, para isto, não fez a adaptação que devia ter feito. Eu costumo dizer, a sério, parece que não é, mas a sério, que há hoje uma realidade nova na escola e as pessoas ainda não deram por isso, que são os alunos. Porque as pessoas têm a escola toda formatada para o aluno. Já não há o aluno. Havia. Porque da escola burguesa, a escola burguesa, sem sentido pejorativo, é o termo técnico, a escola burguesa tinha o aluno médio e todos os outros eram referenciados a partir do aluno médio. Era assim mesmo que a pedagogia era dada e os professores diziam isso, uma turma longa deve-se atirar para o meio. Pronto. Ora bem, hoje o que está na escola é a diversidade não tem meio. Atirar para o meio é atirar para o monte. E era preciso perceber que a escola tinha que ser reformulada a partir daqui. E por isso eu costumo dizer, agora é brincar mesmo, que nós temos um modelo de escola magnífico, o que atrapalha são as crianças. E de facto porque nós queremos que elas sejam todas dirigidas ao aluno. O Ministério da Educação, há 2 anos, publicou o perfil dos alunos à saída do ensino obrigatório. Ninguém diz dos alunos. Eu tive uma intervenção com o secretário de Estado. Intervenção destas, assim, convidaram, e estava ele também. Ele fez uma intervenção o tempo todo a falar do perfil do aluno. E depois quando acabou, eu disse ao Sr. Secretário de Estado, então mas conversa é esta, então o senhor é que faz isto, o senhor é que é o autor, e a coisa mais fantástica que há neste perfil é o plural dos alunos, e o senhor come ali o S e passa a... Porque lá está, mais uma vez estamos a falar da mesma coisa. Qual é a cultura que está instalada? E a cultura que está instalada é a cultura daquele menino que chega à escola, vai fazer direitinho aquilo tudo, que é igual para todos e pronto. Há dias, num debate numa escola, uma senhora professora estava muito zangada comigo com umas coisas que eu lá estava a dizer, e depois eu lá respondi com algum sentido de humor, enfim, aquilo não ia correndo mal tudo, e no fim ela, para eu sossegar e para ficar com boa ideia dela, ela diz, mas ó senhor doutor, há uma coisa pelo menos que eu lhe posso garantir, para o senhor doutor ficar tranquilo. Eu trato-os todos por igual. Eu disse, oh senhora doutora, não me faz... Então, não é? E agora veja o que isto tem, até de seriedade na mulher. Porque ela no fundo, a ideia, pronto, pois claro, para mim não há, para mim são todos iguais. Pois, mas o problema é que não são. O problema é que não são. E, portanto, como é que isto se faz? Ora bem, isto faz com que muitos alunos não se identifiquem minimamente com os currículos, Eu outro dia estive a ver, os miúdos hoje, no 11º ano, têm que estudar o Alto Gil Vicente do Almeida Garrett, pois já, não sei se era preciso estudar assim tanto do Almeida Garrett como isso, mas tudo bem, pronto, está bem. Mas o Alto Gil Vicente do Almeida Garrett, para os miúdos, tem uma grande vantagem, que é que os miúdos nunca mais leem nada na vida. Porque para aquilo é preciso uma cultura base, é preciso o Dom Manuel, é preciso ir lá para trás do Gil Vicente, é preciso juntar aquelas coisas. Ninguém está para aquilo. Eu depois respondo só numa síntese. Há dias, numa dessas coisas, há uma professora muito disponível, muito jovenzita ainda, e que me dizia, doutor, eu dou aulas de História do Teatro num curso profissional. O doutor não faz ideia. Eu não sou capaz... História do Teatro num curso profissional. Eu não saio da Grécia. Não saio. O que é que eu hei de fazer? Eu disse, olha, não faço ideia nenhuma do que é que há de fazer, mas se é numa escola profissional, História do Teatro, doutora, dê a história de trás para a frente. Começa agora, dê-lhes a performance, começa agora, o que é performance? E leve-os aí, que isso eles sabem, eles até fazem. E depois entusiasmo-os nisso. E depois, a altura, perguntas, vocês sabem o que é o teatro do oprimido e tal. E depois dá-lhes o Augusto Boal, e depois vai um bocadinho, sabem o que é o teatro do invisível, e depois o Living Theatre. Depois eles vão perguntando, leva-os para o romantismo, a doutora vai ver, quando chegar ao fim do ano, está na Grécia. E é um bocado isso, quer dizer, eu tenho que perceber como é que eu vou dar história do teatro a estes miúdos que realmente não saem da Grécia, porque eles não são feitos para aquilo. Dir-me-á, mas agora já não se ensina a cultura clássica? Ensina. O problema é que esta coisa do ensino pressupõe um emissor e um receptor. Se a gente não liga para te vir no receptor, se despeja aquela coisa, é a história de dar a matéria. Dá a matéria, mas eles não recebem, para que é que interessa dá-la? Não é?
E, portanto, isto era necessário que fosse completamente reformulado, não é preciso fazer muitas alterações. De certo modo, é reformular um pouco o estilo. E depois percebermos que, por exemplo, as turmas têm que ser mais pequenas, porque o ensino tem que ser individualizado, não pode no ensino de massas haver turmas de 28 alunos, não há hipótese. E depois perceber um outro aspecto que é fundamental, que é político, do ponto de vista de política geral do ensino. É se nós temos uma escola de frequência obrigatória até ao 12º ano, o Estado que impõe a frequência obrigatória tem que assumir a responsabilidade da inclusão universal deles todos. Então como é que é? Então estás obrigado a andar aqui, mas eu depois ponho-te na rua. Quer dizer, fazer da escola um centro de certificação da exclusão é que já me parece mal, não é? E, portanto, há aqui muita coisa a fazer. Nesta muita coisa que há a fazer, não perder o perfil da exigência, que é outra coisa que também anda muito a par e passo com este tipo de afirmações, mas cheia de preconceitos e de estereótipos. Ter uma escola de avaliação exigente não significa, por exemplo, ter uma escola de testes e exames. Há outras maneiras de fazer isso. Porque os testes e os exames são exatamente o instrumento da igualização. No mesmo dia, à mesma hora, todos os miúdos sabem a mesma coisa sobre a mesma matéria. Bem, portanto, então, deixemos isso, mas há outros modelos de avaliação que são modelos exigentes e esses modelos têm que ser implantados e ser, de facto, exigente. Eu devo dizer isto que eu vou dizer, se calhar é uma heresia, mas eu não sou particularmente contra a retenção nos casos da retenção pedagógica. Isto é, retenção na medida em que este aluno chegou até aqui e mostra-me que se ficar retido um ano mais vai levá-lo. Agora, a retenção, porque tu não sabes ficas aqui, não sabes ficas aqui, nós temos de encontrar alternativa para isto. Eu, outro dia, nas velas, encontrei uma miúda que estava no 6º ano há 5 anos. No 6º ano há 5 anos, ela, coitada, não deve dar uma para a caixa. Desculpem a expressão, não deve, mas como é, mas não há. O que é que se passa? Pois já está quase, não é? Está quase. E, portanto, nós temos que perceber. Agora, é um bocado isto que dizíamos há bocado. Nós temos uma cultura instalada no nosso espírito e estamos a querer, à força, meter esta cultura numa realidade que é totalmente diferente. E não dá, não vale a pena. Agora, há outros mecanismos, há muitas experiências excelentes aí. Olha, eu tenho, por exemplo, eu tive aqui, não sei como é que está agora, já foi há muitos anos, eu tive aqui uma visita à Escola da Lagoa, que eu fiquei absolutamente surpreendido com a qualidade do que estava ali a ser feito. E eles na Lagoa têm água de pau, não é? É da Lagoa, e portanto tem gente muito complicada ali, mas aquilo funcionava, e funcionava bem. Não é? Agora, são exigências muito diferentes e para as quais a gente não pode replicar as respostas que tem, porque as respostas que tem são fracas para este tipo de questões. E já agora, só para terminar, a propósito da Escola da Lagoa, eu também conheci a Escola da Lagoa no início, quando arrancou, e eu conto isto muito rapidamente. Nessa altura andava eu a tentar convencer as escolas a terem jornais de escola no Açoriano Oriental e obviamente que fui bater à porta das escolas de Ponta Delgada. Todas elas acharam a ideia muito boa, todas elas declinaram por razões variadas. A escola que de imediato aceitou e é pioneira com o Açoriano Oriental no jornalismo escolar, como nós o entendemos, foi a Escola da Lagoa. Não era só o edifício, era também a massa humana que lá estava, as células cinzentas. Mas olha, já agora, aqui está, talvez valesse a pena pegar nisso, tentar fazer um esforço no sentido de revitalizar isso noutras escolas, porque aí está um aspecto da ação pedagógica que pode perfeitamente servir para que... Então, mas esse pode ser, porque é o que eu digo, nós não vamos agora de repente chegar à escola com um projeto qualquer, batemos os dedos e de repente os miúdos passam a ser todos cidadãos fantásticos. Muitos deles não vão fazer nada disso, não lhes interessa, não querem, não gostam. O que é terrível são os que nós perdemos que podem ter vontade de o fazer. E o jornalismo e esse trabalho que está a referir é claramente um aspecto decisivo nesse sentido. Agora, sim. Já agora, é assim, felizmente já temos várias escolas que a Lagoa foi de facto pioneira, depois vieram atrás, Liceu, Domingos Rebelo, Laranjeiras, Ribeira Grande, já há várias escolas, inclusive agora o passo seguinte é tentar que escolas das outras ilhas, já fiz contactos, enfim, aderiram ao projeto, mas isso dava uma outra conversa. Minhas senhoras e meus senhores, está na hora da Alcatra, muito obrigado em nome da organização por terem estado aqui até esta hora, foi muito interessante, digo eu, pela minha parte, creio que de todos. Muito obrigado, boa noite e uma boa semana de trabalho.